Boa noite, sejam todos bem-vindos na Terça com Sucesso. Hoje o tema é livre, mas de uma certa forma eu vou fazer algumas provocações, e antes dessas provocações eu vou mostrar uma novidade que já está em curso, né? Eu vou compartilhar aqui com vocês a publicação que nós fizemos. Compartilhar, ocultar. E aqui, vocês estão vendo a tela do LinkedIn? Sim. Sim. Então, nós começamos na segunda-feira a publicação, vamos chamar do nosso conteúdo, né? Ainda não é tão... esse aqui foi o Dr. Roberto Rodrigo Campos, quem fez, então é dele, né? Então essa é de fato uma produção do grupo. Hoje foi a do Walter, falando sobre Copilot, tá certo? E, naturalmente, a gente está fazendo as nossas publicações das revistas, dos temas que estão surgindo aí ao redor do mundo, né? OCDE e outras revistas aí que o Varalo tem captado. E aqui, ó, só para vocês verem, né? Tudo isso aqui está sendo feito de forma automatizada, tá? Então, esse texto automatizado, aqui a produção foi feita pelo KLM, tá? Então ele acabou de se fazer, né? Faz o quê? 2 horas, ainda não deu tempo de fazer, de terem muitas interações, tá bom? Mas essa é uma novidade que vai ser por conta das nossas apresentações. Como essa, por exemplo. Eu vou trazer para vocês um trabalho feito pelo Nick BR, tá? Também são 6 minutos, e eu também vou pedir para vocês fazerem assim os comentários que vocês acharem que são pertinentes, lembrando que, além do assunto, ele vai ser publicado no YouTube e no LinkedIn, Facebook, enfim, nas redes sociais, tá? E aí, antes, deixa eu colocar novamente aqui, ativar a voz, que não tinha ativado. Vocês sabem, a gente está se organizando dentro do HubSpot, ok? E essa organização, ela é dinâmica e muito em função das nossas reuniões, principalmente essas que estão fora do horário, que vão ser publicadas a partir das 16 horas, tá? Então, aqui, ó, a do Rodrigo Campos foi publicada ontem, a do Walter hoje, amanhã é sua, tá, Alex? Depois tem a do Varalo, tem a minha, tem a do Vladimir e assim por diante. E a do OBIA, que é o Observatório de Inteligência Artificial, eu peguei essas publicações aqui, esses dados aqui eu pedi para o Márcio assistir um pouco, como ele tem um pouco de conhecimento, ele falou que está dentro de um contexto da estrutura aí de dados, tá? Então, nós vamos pegar esses materiais que são temas abordados. Na saúde tem 2 pesquisas, então ele faz um depara, a educação também, depois vem cultura, e depois internet, o TIC no setor público. E numa sequência natural vai vir o Plano Brasileiro de Inteligência Artificial, que eu dividi em 3, tá certo? Então, nós vamos ter publicações aqui, ó, e todo dia vai sair uma. Eu ativei hoje, na verdade, domingo, o Premium, né? E a gente já está vendo que os nossos seguidores estão aumentando. Tá? Em um dia teve um aumento de 10 seguidores. Ou seja, é bem interessante o que está acontecendo. Tá? E eu vou, então, diminuir isso aqui, vou fechar o meu microfone. Eu gostaria que vocês ouvissem, para que, de fato, a gente batesse um papo, né, em razão disso que nós vamos ouvir aqui, tá bom? Mas também com uma visão crítica. Poxa, Valmir, eu acho que esse material não está muito adequado, tem um erro aí, né, porque
Eu produzindo, ouvindo uma vez, duas vezes, a terceira vez pode passar coisas que não tão graves, mas pode passar, tá bom? Combinado? Olá! Hoje a gente vai mergulhar numa mudança que é fundamental na forma como pensamos sobre dados. A ideia aqui não é mais só organizar arquivos, mas sim entender e gerenciar todo um ecossistema digital. Vamos explorar juntos essa transição da governança de dados que a gente conhecia para um conceito muito maior, a governança da datasfera. Para a gente começar, vamos pensar um pouco nessa pergunta aqui. E se, em vez de ver os dados como, sei lá, livros numa prateleira, a gente passasse a enxergá-los como um ecossistema, sabe, um organismo vivo, dinâmico, cheio de interações? É essa mudança de ponto de vista que está no centro da nossa conversa e que é, honestamente, crucial para a gente navegar nesse mundo super conectado de hoje. Ok, vamos lá. Para a gente entender para onde estamos indo, primeiro é preciso entender bem de onde a gente veio. Aquela abordagem mais tradicional de governança de dados, que, olha, serviu muito bem por um bom tempo. Agora, ela simplesmente está chegando no seu limite. A governança de dados clássica era muito focada para dentro de casa. Era sobre criar regras e processos para cuidar dos dados dentro de uma empresa. Pensa na organização de uma biblioteca. O objetivo é garantir que os livros certos estão nas prateleiras certas, com acesso controlado, tudo funcionando, mas sempre dentro daquelas quatro paredes. O que aconteceu é que o mundo mudou, né? Aquilo que era um assunto de especialista de TI, de repente virou pauta central em discussões sobre economia, sociedade, política pública. Os dados não vivem mais isolados nas empresas. Eles transbordaram. Hoje, eles são a base de quase tudo. E essa mudança é muito clara. A gente saiu de uma visão focada em ativo comercial, em conformidade interna, para uma nova realidade. Agora, o debate é sobre crescimento para todo mundo, sobre inovação e sobre como compartilhar dados entre as organizações. A biblioteca antiga agora precisa, de alguma forma, se conectar com o mundo lá fora. Bom, se o modelo antigo já não está dando conta, qual é a alternativa? É exatamente aqui que entra um conceito novo e bem poderoso. Então, bem-vindos à datasfera. Essa aqui é a definição mais formal. A datasfera não é só sobre o dado em si. É um sistema complexo. Pensa assim, envolve os dados, claro, mas também as regras que governam esses dados e, claro, as pessoas e as organizações que interagem com eles. Não é uma coleção de bibliotecas, sabe? É o ecossistema inteiro. O mais interessante é como esse ecossistema se baseia em três pilares que estão sempre ligados. Primeiro, os dados, que são a matéria-prima de tudo. Depois, as normas, que são as regras do jogo. Pensar numa lei como a LGPD, por exemplo. E, por fim, os grupos humanos, que somos nós, pessoas, empresas, governos, enfim, todo mundo que cria, usa e é impactado pelos dados. O ponto-chave é, esses três pilares estão interagindo o tempo todo. Para a gente entender de vez por que essa visão de ecossistema é tão importante, vamos olhar um caso real. Um caso em que o modelo antigo, o da biblioteca, falhou feio. O momento em que os muros da biblioteca viraram uma barreira de verdade. Lembra do início da pandemia? O IBGE simplesmente não podia mais ir a campo para coletar dados essenciais para o país. A solução parecia óbvia. Poxa, vamos usar os dados de cadastro das empresas de telefonia para continuar as pesquisas. Só que o resultado foi um grande não. O acesso foi negado. A lógica da biblioteca privada falou muito mais alto que a necessidade do ecossistema público. E essa citação aqui resume o problema perfeitamente. As empresas privadas olham para os seus dados e veem o quê? Ativos valiosíssimos que precisam ser protegidos. Elas não veem como um recurso a ser compartilhado para o bem de todos. E, sinceramente, no modelo de governança antigo, elas nem estão erradas. O problema é que o modelo não serve mais para a realidade que a gente vive. Entender o problema é o primeiro passo, certo? Agora, vamos dar uma olhada em como a gente pode começar a construir as pontes, os caminhos necessários para esse ecossistema de dados funcionar de verdade. As soluções que estão na mesa atacam o problema de uma forma sistêmica. Primeiro, um novo marco legal. Uma lei que defina claramente as regras do jogo sobre o compartilhamento de dados privados quando existe um interesse público maior. E segundo, a criação de uma instituição, tipo um Arquivo Nacional de Dados, que funcionaria como um guardião confiável, cuidando e disponibilizando esses dados de forma segura. O ponto central aqui, o mais importante, é a mudança de mentalidade. Essas propostas param de tratar os dados como se fossem propriedades trancadas em cofres, sabe? E passam a enxergar esses dados como um recurso vital que precisa fluir dentro de um ecossistema nacional. Isso é, na prática,
a governança da Datasfera. E se a gente olhar para o futuro, essa mudança se torna ainda mais crítica. Para quem trabalha com transformação digital, com inteligência artificial, essa nova forma de governar não é só uma teoria, não. É uma necessidade absoluta. É que a computação tradicional era muito focada no código, no programa. Já a inteligência artificial, ela é fundamentalmente focada nos dados. O desempenho de um sistema de IA não depende só do algoritmo ser bom. Depende principalmente de um fluxo constante de dados de altíssima qualidade para treinar e alimentar esse sistema. Se os dados estão presos, a IA simplesmente não evolui. E isso nos leva a uma governança com várias camadas. Percebe a semelhança? A governança dos dados é o pilar 1 da datasfera. A governança do algoritmo, que tem a ver com viés, com transparência, se conecta direto com o pilar das normas. E, por fim, a governança social, que é alinhar IA com as necessidades das pessoas. É o pilar dos grupos humanos. No fim das contas, para governar a IA, a gente precisa governar a datasfera. E para fechar, fica essa reflexão. Olhando para as nossas organizações, para o nosso país, a pergunta é essa. A gente já está construindo as ferramentas para gerenciar esse ecossistema tão complexo? Ou será que a gente ainda está preso naquela mentalidade antiga de só organizar as nossas próprias prateleiras, ignorando todo o mundo interconectado que está ao nosso redor? Essa análise foi toda baseada em um material organizado. O que vocês acharam? Eu achei muito bom, Valmir. Bem organizado, a explicação bem detalhada. Achei muito legal e bem polêmico, né? E puxa muito o tema aí para o nosso dia a dia, né? Sim, eu gostei também, achei muito bom. Eu brinco com os clientes, eu digo que eles não têm banco de dados, eles têm bando de dados. Então, e como, né, a gente já conversou anteriormente, a base da IA são os dados. Então, se você não está com isso muito bem estruturado, ela vai alucinar muito mais, vai te devolver um resultado não esperado. Interessante. Vocês perceberam alguma falha ali de contexto, de afirmações que foram feitas? Acho que não, Valmir. É um conceito recente, né? Datasfera, conceito recente de governança. A governança já dentro das empresas, a governança de dados já é algo bem difícil. Por quê? Dentro de uma grande empresa, a empresa quer enxergar o seu dado como um ativo, né? A organização como um todo sabe e ela não quer fornecer esses dados para fora de jeito nenhum. E digo mais, até dentro da própria empresa ainda existem os silos. Por mais que a empresa evite isso, né, ainda as empresas elas estão estruturadas por áreas de negócio, as metas são metas de venda de produtos. Então, cada área de produto enxerga o seu dado ali como uma propriedade dela, né? E quando você quer ver no espectro da empresa, é bem complicado, né? Então, uma coisa simples, por exemplo, que é uma discussão bem complexa, né? Governança de dados, você tem que conceituar os dados, né? Então, por exemplo, renda. O que é a renda de um cliente? Né? Então, é só o salário? São rendimentos de aplicações financeiras, né? Aluguéis? E as empresas têm vários desses dados. Mas ali, até para você definir um conceito único dentro da empresa, é muito complicado, né? Vou falar até uma coisa mais simples. Você tem um produto que precisa da informação de feriado, né? Aí você tem os feriados locais. Então, imagina que tem um produto que usa os feriados locais e feriados nacionais, né? Aí, de repente, uma outra área faz um produto que é comercializado internacionalmente. Ele precisaria
de informações de feriados mais amplos. Olha, é uma coisa simples. Quantos cadastros de feriado você vai ter? Né? Cada área vai ter replicado um cadastro de feriado. E depois, quem que vai ser o responsável pela manutenção desse cadastro? Porque quem gera aquele cadastro, o primeiro usou só feriado nacional e local, não tinha dados do internacional. Então, pessoal, quando a gente fala de governança, é uma coisa bem complexa e ainda está muito complexo dentro da estrutura da empresa. Né? Imagina quando a gente se fala aqui de data esfera, né? Onde os dados estão assim conectados e compartilhados com um ambiente bem maior. Então, assim, é uma discussão bem complexa. Ali ele fala um pouquinho, precisaria ter uma entidade, né? Ou mesmo dentro da empresa, né? Muitas empresas já têm áreas de dados, né? Que tentam organizar toda a estrutura de dados da empresa. E é complicado, porque às vezes essa área não tem força suficiente para eliminar os silos que existem ali dentro dos produtos. Imagine então quando a gente fala de data esfera, né? Quando você tem aí os dados compartilhados e conectados, quem que vai controlar isso? Então, assim, é uma discussão bastante atual e muito complexa. Legal, obrigado, Márcio, que levantou a mão, aí foi Varalo, por favor, Varalo. Boa tarde. Boa noite. Boa noite, perdão, a gente deu um pouco atrasado aqui, mas acho que o Valmir já deu os recados aí dos posts, né, Valmir? Já estamos posteando lá os vídeos, já saiu, está no YouTube, está rolando, está no WhatsApp, estamos avançando. Só para complementar um pouco do que o Márcio colocou, a governança no final é a base. Porque justamente o que ele falou dos silos e tudo isso acontece porque não tem uma governança. Então a governança deveria dizer primeiro, todos os dados estão num lugar só. É o tal do data lake ou do data warehouse. Então, todo mundo está no mesmo lugar. E é um dado só. Não tem o dado de vendas, o dado de finanças, o dado do operação. Não, é um dado. O dado é esse. Quem quer consumir o dado? Venda, você quer consumir o dado? Eu te dou acesso a essa parte do dado. Ou finanças, é outra parte do dado. Mas o dado tem que ser o mesmo. E as empresas não querem fazer isso, porque é a parte chata, né? É o trabalho sujo de fazer, de que é limpar a base, limpar a zona que está dentro de casa. E o cara quer usar, é o que o Jefferson falou, o cara quer usar a inteligência artificial, mas não tem nada na base. Ou a base é um lixo. O que vai sair? Lixo. Né? Se você trabalha com lixo, o resultado vai ser lixo. Então, assim, esse trabalho de alimentar, de data cleaning, que eles chamam, de fazer essa limpeza de dados, é um puta de um trabalho, muita gente não vê o valor, mas na verdade deveria ser o princípio para qualquer outra coisa que você fale, tanto de inteligência artificial, de agência, qualquer outra coisa que venha utilizar os dados. Eu achei bem bacana a apresentação, porque não está no buraco do queijo, está uma coisa assim, fácil de entender, qualquer pessoa que nem que seja não da área, ou escuta e fala, entendi, né? Fala do como usa o dado interno, externo, né, quem são os stakeholders aí, tem governo, tem um monte de coisa que você tem que ter interactuar de dados. Então, achei bacana, acho que está legal, e é um conceito, eu não tinha escutado esse conceito da datasfera, é a primeira vez que eu escuto agora, então acho que está bem alinhado, homem. Então acho que está bacana. E passar a palavra para quem quer, o Roberto agora. Um abraço a todos. Está no mudo. Roberto, você está no mudo. Congelou. Eu acho que ele congelou. Vamos ver se ele retorna. Se ele não retornar... 1, 2, 3... Alex, faz a sua intervenção, por favor. Vamos lá. Complementando aqui algumas questões aqui para a gente discutir, tá? Toda vez que eu escuto, né, e eu trabalho em segurança da informação, então toda vez que eu escuto em democratização de dados, eu sempre questiono se a gente não está botando a carroça na frente dos bois, né? Porque a empresa
Eu já passei por algumas, depois que eu saí do grande banco, passei por algumas empresas menores. As empresas não têm governança, os dados, eles não estão nesse modelo, né, que o Varallo falou que deveria ser o modelo de um data warehouse, um lugar único para se consumir os dados. Eles estão jogados em bases para todo lado, não existe classificação do dado, então às vezes o questionamento é assim, precisa acessar o SQL tal. O que tem nesse SQL? Não, eu preciso pegar a informação tal, 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 mas você não sabe o que mais que tem naquele SQL, então você não consegue ter esse controle. Então, e aí a gente botou agora IA. Então, assim, a gente já estava democratizando o dado, porque o dado era o novo ouro e tudo bem, não sei o que lá, já estava complicando, e agora a gente quer colocar IA, a gente quer compartilhar com, né, as empresas estão discutindo em compartilhar os dados com as outras empresas, tem o Open Finance, tem uma série de coisas que a gente já está implantado, sem fazer o básico, sem fazer a lição de casa, sem organizar realmente, literalmente, a casa, para depois poder dizer quem pode acessar e o que pode acessar, né? Bacana, Alex. Obrigado. Voltando aqui, Roberto. Olá, estão me ouvindo agora? Agora sim. Agora sim. Opa, desculpa aí pelo probleminha técnico aqui. Mas, assim, eu queria dividir minha fala aqui em duas pequenas partes. A primeira é que a estrutura, bem bacana, gostei da apresentação, porque eu acho que ela ficou bem equilibrada, como o Varallo falou, não vai muito no buraco do queijo, mas também não fica tão de avião, né? Ela traz um conceito e ela consegue apresentar esse conceito. Eu tinha visto alguma coisa muito superficial, ela mostra uma abordagem bastante equilibrada. Legal. Segunda parte, e aí é um contraponto a tudo que foi falado aqui, tanto pelo Márcio, como pelo Varallo, como agora pelo Alex, é uma visão aqui fora da caixinha, tá? Não precisa... É o seguinte, vocês se basearam numa questão bem prática, né, que é do mundo do dia a dia, e o que essa matéria me inspirou com essa abordagem foi um passo além, que eu nem sei se é viável ou não, e que tornaria toda essa estrutura muito mais complexa. O que é isso? É que, já que ele está tratando a questão dos dados como um ecossistema, eu pensei num dado com vida própria. Eu pensei num dado vivo, um dado que está se falando em governança, né? Um dado que se governa. Ou seja, ele passa a ser um elemento, já que a IA ela tem como fundamento a questão dos dados, né? Ou seja, esse novo paradigma, né? Nem sei se aplica esse termo, mas imaginem um dado que se autoprotege, ou um dado que se autogerencia, do tipo assim, olha, você faz uma solicitação para um dado que está lá em algum lugar, e ele fala, peraí, para que você vai me usar? É uma coisa bem fora da caixa, estou colocando só um contraponto para ver como uma nova abordagem pode suscitar outras novas abordagens, né? Então, imaginem que o dado seja um elemento vivo e autogerenciável, né? Ao invés de você pensar num cadastro, né, como o Márcio falou, como foi falado, você pensar na unidade dado, né? Ela responder por um conjunto de regras, né, que se autoprotege em caso de tanto em caso de ataque como em caso de utilização indevida e até para fins de direcionamento apropriado, como o Márcio falou, você tem um dado que serve para um público, mas você precisaria de dado para outro público, para outro público, para outro público. Então, assim, imaginem nessa cela. É só uma provocação, tá, pessoal? Por isso que eu dividi em duas partes, né? Foi um insight que veio, né? Que eu imagino uma coisa além do que está sendo colocado como estrutura da IA. Eu acho que talvez isso se torne uma evolução da IA. É isso aí. Legal, bacana. Jefferson? Complementando, Roberto, o que você comentou,
já há algum tempo a gente está adotando, vejo ao menos algumas grandes empresas adotando o conceito de guardrail. Ao invés de você determinar na parte de, inclusive na parte de governança, não somente na parte de segurança, tá? Ao invés de você determinar o que cada um pode ou não pode fazer, se definido o conceito mesmo de guardrail como nas estradas. Você delimita aonde aquela pessoa ou aquele grupo de pessoas, aqueles usuários podem trafegar. E aí você consegue, dessa forma, tornar mais rápido e fácil, né, a gestão desse dado. E aí o que acontece? Ao invés de você ficar ou dando permissões ou negando permissões de forma individualizada, você seta o guardrail e fala, olha, aquele grupo de pessoas ou aquela pessoa específica, ela pode andar nesse trecho, nesse caminho. Se ela tentar sair desse caminho, ela vai bater de um lado, vai bater do outro, mas não vai conseguir passar dali. Então, com o guardrail, você meio que automatiza isso. Tá? Com esse sistema de guardrail, você já deixa isso meio que encaminhado, meio que pavimentado para a pessoa andar naquele caminho ali e não sair fora dele. Até porque uma das principais queixas que a gente tem, eu converso com times de desenvolvimento, principalmente de desenvolvimento, o desenvolvedor é mais dinâmico, mais rápido, eles reclamam demais, é uma reclamação assim, quase que unânime, da parte de governança das grandes empresas. Por quê? O time de desenvolvimento, ele quer entregar o mais rápido possível, ele monta a squad de forma muito rápida, e ele tem que desenvolver, testar e pôr para funcionar e errar o mais rápido possível. Por outro lado, eles vêm como adversários, né, de produção o time de segurança e o time de governança, que é quem regulamenta isso, o trabalho que eles estão fazendo. Então, vira uma competição, acaba virando, né, uma competição dentro da empresa, onde que o time de segurança e o time de governança, eles são os responsáveis pelo atraso na entrega do time desenvolvedor, de desenvolvimento. Então, isso tem que ser uma coisa né, que tem que andar em conjunto, né, mas que normalmente é onde a maioria das empresas sente a dor, porque são pessoas com propósitos diferentes. Uma pessoa está ali com o propósito exclusivamente de crescer a todo custo, né? Ele precisa progredir, precisa desenvolver e atingir a meta dele de desenvolvimento. A outra está ali do ponto de vista de proteger a todo custo. Então, ele não pode deixar que as outras pessoas quebrem regras, quebrem normas de segurança para poder chegar ao resultado de forma mais rápida. Mas, por outro lado, ele não pode ser inflexível, porque senão ele para toda a esteira de produção. Há de se ter aí um consenso entre essas três áreas, principalmente. Tem outros, tem infraestrutura, tem, né, a própria o próprio cientista de dados, mas dentro das empresas, o que eu mais percebo é o conflito entre essas três áreas: governança, com segurança e desenvolvimento. Bacana, Jefferson, obrigado aí. Sua avaliação é interessante. Márcio, por favor. O Jefferson colocou uma coisa, né? Então, quem cuida do seu produto quer lançar o produto o quanto antes, e às vezes ele tem que se submeter às regras de governança. É aquilo que eu falei. Eu preciso ter uma tabela de feriado internacional, isso eu já vi, né? E aí a governança fala, não, mas já tem uma tabela de feriado, por que você vai criar outra? Não, mas eu preciso do feriado internacional, né? Não, pede para quem criou aquela primeira tabela de feriado para colocar o que você precisa. E aí eu vou trazer uma coisa que ninguém fala, porque falar de governança é muito lindo, né? Mas fala o seguinte, quem paga a conta? Isso é o que pega, entendeu? Então, porque a governança lida com dados, quer ter um dado uniformizado para toda empresa, né? Mas isso custa caro e leva muito tempo, né? Quem que banca isso? Quem que tem força
para bancar isso. Então, às vezes você vê áreas de dados que nascem aí, áreas de governança, né? Diretorias de dados, pode ter qualquer nome, nascem super poderosas, né? Com esses desafios, com essa inspiração toda, mas depois de 2, 3 anos, estou chutando aqui, né? Elas perdem a força, por quê? Perdem o patrocínio dos executivos, porque você colocou muito dinheiro ali para criar os data lakes, os processos de ingestão de dados, de qualidade, por aí vai, ficou caro, né? E não está atendendo a necessidade dos produtos, e ninguém sabe ao certo calcular o valor do dado, quanto que aquilo está valendo para a empresa, porque a empresa quer ter lucro no final das contas, né? Quando ela enxerga que o dado é um elemento, é um produto que pode dar, é um ativo que pode dar lucro, né? Isso facilita um pouco, mas ela entender o quanto que isso retorna ao investimento é muito difícil. Então, é uma discussão que se fala muito pouco, né? A gente fica aqui na teoria da coisa bonitinha da governança, mas o que pega lá atrás, no background, é o custo. Ninguém quer pagar essa conta, né? E ninguém sabe calcular o ROI, o benefício do que você está investindo ali quando você está estruturando seu dado, tá bom? O Acho que Márcio, isso aplica não só para time to market, né? Não, acho que a gente escuta, né? A gente fala, é o time to market. Então, na verdade, é o seguinte: se eu não vou lançar, se você vai me atrapalhar para lançar o produto, porque você precisa ter segurança, governança, não sei o que lá, então você está fora. Quem ganha é o dinheiro. Normalmente acontece assim, né? No começo, né? A área de dados corre para ajudar o negócio a ter o time to market, mas depois ele não consegue suportar as iniciativas. Aí o que acontece? Ele deixa implantar e cria uma não conformidade, né? Não sei se vocês já viram isso. Aí implanta desse jeito, depois de 6 meses, 1 ano, você arruma e ajusta a regra, né? Gente, quando você vê tem mais não conformidade do que conformidade, e aí você começa a criar um mundo paralelo. Então, por isso que eu acho que dentro das empresas, né, para a gente ter uma governança bem aplicável dentro da realidade, né, gente? Então a gente tem a teoria, a gente tem ali o que seria o perfeito ou o ótimo, de repente você tem que procurar o bom, o razoável, para ir crescendo, né, de forma estruturada, mas é uma coisa que precisa ter o alinhamento de muita gente ali, politicamente, e principalmente na questão aí do budget, né? Quem que vai liberar parte do seu orçamento para estar alimentando dados com qualidade, né? Então, essa é uma grande discussão que no final, né, se você não pensa muito bem nessa regra, as iniciativas ao longo do tempo tendem a dar errado. Do ponto de vista administrativo, a grande maioria das empresas enxerga tanto a questão de segurança quanto de governança como um gasto. Então, isso é um gasto, é uma despesa. E isso, além de encarecer mais o custo do meu produto, né, ele também onera em termos de tempo, de produtividade, a minha produção. Então, isso realmente, enquanto as empresas enxergarem que isso realmente é uma despesa, esse valor ele nunca vai ser gasto de uma forma assim tão eficiente quanto utilizado na produção. Bom, interessante essa abordagem aí, Jefferson, e também dos demais que colocaram as áreas envolvidas, né? Segurança, governança e desenvolvimento, etc. E veja bem que na matéria que foi divulgada aí pelo vídeo, fala-se em um ecossistema. Essa é a novidade, essa é
a abordagem para que essa nova concepção ganhe, né, ganhe assim, efetividade, né, em todo o processo. E aí não dá mais para pensar nas áreas isoladas, né? Se a gente está falando no dado, que vai ser parte do ecossistema de dados, as áreas também têm que se comportar da mesma forma, como um ecossistema. Eu sei que culturalmente e economicamente essa visão ela ainda assim, se mantém de forma bastante significativa, mas justamente por isso que essa nova abordagem se propõe como um diferencial, né, para sair digamos assim, desse atoleiro, né, que é a disputa entre as áreas, sem falar de uma questão, né, que foi abordada aí também, da questão da dificuldade de compartilhamento dos dados, né? Então, não vamos nos esquecer que informação é poder. Então, muitas vezes, isso influencia muito na questão do compartilhamento. Eu não vou compartilhar esse dado porque eu vou perder alguma coisa. Então, essa cultura de poder, seja entre áreas de empresa e seja entre concorrentes, ela também influencia bastante nessa questão da dificuldade de mudança cultural, né? Então, às vezes, você acha um novo caminho aí que, do ponto de vista conceitual, é muito bacana, é muito bonito, mas, na prática, às vezes, a gente não consegue consolidar esse modelo, né? Só pegando um gancho aí na conversa do Roberto, né, dessa questão, dessa explosão de dados aí, questão de compartilhamento ou não, né, até hoje, por incrível que pareça, eu estava fazendo um pente fino nos meus e-mails particulares, né, estava vendo a caixa de spam do meu Hotmail. E, assim, até então estava acostumado com os phishings ali, né, da Receita Federal, de Correios e tudo mais, e fiquei surpreso que eu vi do pedágio digital, né, falando, você tem uma notificação aqui, você tem uma passagem aberta. Então, assim, eu falei assim, caramba, né, assim, eu tenho a tag no meu carro, então eu falei, poxa, isso aqui 99% de chance de ser um phishing, né, o que eu fiz? Daí entrei no site do pedágio, falei, poxa, deixa eu não me resguardar, né, deixa eu ver se eu tenho alguma coisa, aí você acaba sendo obrigado a fazer o cadastro. Então, assim, dos dois lados, né, cada vez você está disponibilizando mais seus dados, agora você já tem registro de onde você passa e se, por exemplo, uma brecha de segurança nessas empresas que fazem a gestão desses dados que você cadastra, né, é uma grande vulnerabilidade, e os caras, assim, é muita informação, e por outro lado, é mais um canal que os aproveitadores, através do phishing, né, vão explorar para poder atacar aí com golpes no mercado. Então, cada vez, assim, você tem que se cercar de duvidar de tudo, né? Então, é impressionante. Tudo que a iniciativa privada ou governo lança como benefício para o cidadão, né? A questão da facilidade através da digitalização de todo e qualquer processo, né? Em contrapartida, vem a questão aí da segurança, né? Até fazer analogia igual ao celular. Até então, a gente não via a quantidade de roubos que tem na rua igual hoje, antigamente igual tem hoje, né? Por causa do aparelho celular. Era a coisa mais difícil. Antigamente era só tênis, carteira que roubava. Hoje não, é celular e aliança, né? Então, mas tudo voltado à tecnologia. O que a tecnologia abriu digo assim, de oportunidades de crescimento, né? Até vi uma matéria no LinkedIn hoje falando lá que daqui a gente vai ter a primeira empresa aí com receita aí de mais de, se não me engano, $100 mil ou $100 milhões sendo gerenciado através de uma única pessoa, e o restante dos empregados seriam inteligências artificiais. Então, cada vez mais essa explosão aí de automação, de dados, só que nunca nada vem de graça, né? Sempre vem a questão aí da privacidade e da segurança. Então, acho que é um bom ponto aí da gente ponderar, né? Tudo que vem de bom para contribuir com facilidade, algo de ruim vem embarcado também, né? Ou seja, segurança e conforto, né? Nunca está no mesmo sentido.
Interessante isso aí, segurança e conforto estão sentido opostos. Exato. Boa. Legal. Gostaram dessa dinâmica? A gente tem mais 5, que é o material com qualidade lá do NIC-BR, né? Então, eu vou trazer aqui para a gente fazer esses debates, explorar, ampliar, ter até umas ideias, né, como essa do Robércio, né, do dado vivo, ou do dado mais organizado, né? E quando você falou isso e a gente expande o tema, Robércio, imagine que eu tenho uma empresa, vamos imaginar uma rede de concessionárias que tem uma indústria, né? Elas têm um ecossistema ali, mas cada concessionária tem o seu dado vivo e tem a sua informação viva, né? Talvez esse conceito externo, ele vir para dentro, né, de áreas conflitantes, como marketing, vendas, jurídico, financeiro e tudo mais, e cada uma delas ter o seu dado, da forma como eles querem, né? Mas existirem conectores para que alguém possa ali fazer uma consulta, tal qual hoje a gente tem das empresas, nesse exemplo que eu coloquei, das concessionárias para uma indústria automobilística, né? Porque também convivo, já passei por inúmeras situações, o dado é meu, eu não passo, eu prefiro esse banco de dados, eu prefiro o Excel, chega a ser uma pessoa, eu prefiro o Access, prefiro o Excel, não quero nada de data warehouse, porque eu não sei administrar isso aí, é bem complexo. Então, temos esses pontos bem interessantes que foram abordados aqui. Eu acho que deste grupo aqui, de hoje, vai também sair uma gravação muito resumida, né, e vai acrescentar ao vídeo. Então, a gente está gerando, né, eu peguei um tema que não foi tratado basicamente dentro do grupo, trouxe para o grupo, nós debatemos, e agora a gente vai gerar. Mas, ao mesmo tempo, eu estou publicando o material da fonte, né, de origem, que é o NIC-BR, tá certo? Então, depois eu só vou fazer o seguinte, olha, isso aqui é o material do NIC-BR, e aqui tem uma produção nossa, baseada no debate do grupo, né? Eu acho que isso vai trazer uma amplitude aí para esses temas importantes, né? Eu gostei, cara. Eu achei legal. Só queria, Varalo, aproveitando, se alguém quiser comentar sobre o tema, pode entrar na conversa, mas, Varalo, a gente poderia, né, que nem hoje nós estamos aqui, eu não sei se eu mostrei para vocês, né? A gente está com o HubSpot e ele registrou toda a presença de todos vocês, né? A gente ainda vai fazer uma automação e talvez colocar um hashtag de quem participou, né, nessa próxima publicação, tudo de forma automática. Então seremos uma instituição de milhões sem nenhum funcionário, gente. Seremos isso. Eu aposto nesse... Todos por agentes de IA. Então vão todo mundo para casa, esse bando de vagabundo. Vai para casa, eu vou botar um agente de IA no seu lugar. É isso aí. É o que o Júlio falou, é verdade. Eu li faz um tempinho já que eu li que já estão prevendo quem vai ser o primeiro bilionário com uma empresa, CEO de uma empresa de um funcionário. E já tem, o mercado está na expectativa de... Vai chegar o momento que vai ter uma empresa de um CEO, que é o cara que programou todos os agentes, e ele tem um negócio que gera $1 bilhão. Então, já dizem que isso vai acontecer nos próximos anos, e vai acontecer, porque é viável. Assim, se você olhar o modelo, é viável. E em contrapartida disso, né, quantas várias empresas de mais de 1.000 funcionários vão deixar de existir, né, para que haja essa conversão? O problema é que ninguém quer falar, mas vai ter desemprego. Vai ter. Todas as empresas, se você ler as notícias... É transição, né, Donado? Não tem como negar. A Google também ia demitir mais pessoas, a McKinsey, as consultorias, teve um monte de... Então, assim, vai ter uma debandada de gente. É aquela história, às vezes os caras tomam decisões muito rápidas e depois, a médio prazo, vê que não funcionou bem, né? Tem de tudo nesse mercado. Eu já vi gente que falou, não, troquei tudo por IA e se arrependeu, porque não funcionou como ele imaginava, que sempre dá problema, sempre tem alguém olhar isso, não é tão bonito que nem o pessoal fala,
tem trabalho por trás. Então, por outro lado, assim, as empresas estão apostando muito que isso vai eliminar um nível inicial e médio nas empresas, isso vai gerar um problema social. Ninguém quer falar, mas vai gerar. Vai gerar. Então, assim... Mas tem a ressaca tecnológica. Nos Estados Unidos, talvez na América Latina demore mais para acontecer, mas economias mais desenvolvidas, também. Vou tirar meu vídeo aqui, que meu computador está... Mas ninguém fala esse tema, mas está por trás da IA vai ser esse tema de não, vai entrar mais posições do que vai eliminar. Eu não acho isso por causa da velocidade. O IA está indo muito mais rápido de qualquer outra mudança na história da economia no mundo. Então, assim, qualquer outro câmbio tecnológico demorava muito mais tempo. Agora, com a IA é muito rápido. Então, vamos ver o que vai acontecer nos próximos anos. Isso reflete até a contradição, isso, né? Uma grande contradição, né? Falar que vai ter mais emprego. Então, perde-se o... a desculpa é... Não, o apelo da IA. Não, vai ter mais engenheiros de dados, vai ter gente mais... Mas não será que vai precisar de tanta gente? Então, não sei, aí não tem... Vamos ver, mas acho que não precisa de muito tempo, não. Daqui a um ano nós vamos sentar aqui de novo e falar, pô, lembra um ano passado que a gente falava disso? Ó, como é que está hoje? Vamos ver. Tá ressaca digital. É como você falou aí, por exemplo, os agentes, né? Hoje a gente fala em agentes. Mas eu me lembro que... Eu lembro que há 15, 20 anos atrás já se falava em clone profissional. Então, você vai mandar o seu clone trabalhar no seu lugar. Vocês lembram desse termo que era usado em vez de agente? Mas a proposta é essa. Você cria um clone com as suas características, né? Com o seu perfil, e ele vai te representar em várias situações. Então, a gente não é tão novo assim o tema, né? Não, a diferença é que... Quais são os problemas? Será que o clone ele vai contribuir para a Previdência? Ou a gente vai contribuir para a Previdência? Na verdade, a diferença é que o clone seria uma cópia de você, e, na verdade, o agente não precisa de você. Sim. Pois é. Ele elimina da equação. O problema é que o agente elimina a pessoa da equação. E aí, no clone, você está considerando que não, eu vou continuar funcionário da empresa e o meu clone vai trabalhar por mim. Não. O conceito é que a empresa vai dizer, não preciso mais de você, que eu boto um agente no seu lugar. O agente não tem a necessidade de uma pessoa paralela humana como clone. Então, eu acho que o problema é esse, assim, muitas coisas vão ser substituídas e vamos ver a qualidade disso, como é que as pessoas vão interagir com isso, como é que as empresas vão viver com isso, mas uma discussão que não se escuta muito, meio que não falam muito sobre esse tema, só falam dos grandes investimentos em data centers, em mais máquina, em mais agente. Bom, vamos ver o impacto disso aí. Daqui a pouco a gente vai começar a ouvir mais. Com certeza vai ter uma ressaca aí pela frente, né? Imagino que sim. Como... Eu lembrei de um caso que aconteceu ano passado, caso engraçado até, que foi o oposto, né? Tinha uma empresa indiana, era Builder AI, se eu não me engano, Builder AI. Ela falava, ela desenvolvia linguagem de códigos de programação. Então você falava o que você queria e ela, depois de um tempo, te devolvia o código de programação. A Microsoft chegou a aportar valor nessa empresa, né? Chegou a aportar um certo valor, chegou a comprar parte dela, investir ou comprar alguma coisa assim, e depois descobriu-se que, na verdade, a IA dessa empresa, tão inteligente que fazia os códigos, era um pool de indianos. Então, a empresa era indiana, então tinha vários funcionários lá, desenvolvedores. Eu ouvi falar nesse caso aí. Depois que a Microsoft aportou dinheiro, descobriu que era um pool de indiano. Foi interessante, né? Sensacional. É que nem hoje, não agora, mas quando eu estava ouvindo muita tecnologia chinesa aqui para o Brasil, poxa, se abria a caixa da importação, parecia que estava brotando o chinês ali de dentro, né? Porque eles ficavam fazendo programação, principalmente no ambiente de tecnologia, Huawei, eles ficavam ali com o código, você atende, olha, as licitações eu acompanhei, onde ele falava, não, faz sim, entregava para o cara, está funcionando. Até que uma situação ocorreu com a polícia militar, fizeram um banco de dados, fizeram toda uma programação, o chinês foi embora,
Aí, por uma razão ou outra, precisaram voltar, né? Dar um passo atrás, eu não sei qual é o termo que é utilizado quando você volta. Roadmap, exatamente. E aí, resolveram o problema e voltaram. E aí veio para a produção, né? E aí perdeu-se o dado, porque o chip indo embora e na base, né, do produto não tinha a codificação. E eles perderam alguns dados importantes. Infelizmente, quem acabou pagando o pato foi uma empresa nacional, representante, que foi multada, foi descredenciada, precisou fechar, porque a coisa ficou muito feia para eles. Né? Isso repercutiu muito no mercado de governo, porque eles queriam entrar na Secretaria da Fazenda. E a Secretaria da Fazenda trabalha com dinheiro, né? A nossa arrecadação de imposto de renda e tudo mais, né? IPVA. Então, ali é um universo de dados, de informações, né? Que eles não queriam correr o risco, os fazendários. Então, bloquearam a Huawei. E a Huawei foi na justiça para tentar quebrar isso aí, mas... Então, foi uma conversa longa que eles tiveram aqui dentro. Né? Só para trazer mais um caso aqui. Tá? É isso aí, gente. Estamos aqui, ó, no nosso... faltando 2 minutos para fechar a nossa terça-feira com sucesso. Se ninguém tiver mais nada a falar, tenham todos um excelente resto de semana. E até a próxima terça-feira. Boa semana a todos. Um abraço. Grande abraço para todos. Boa semana, abraço. Valeu, gente. Boa semana, abraço. Valeu.